No século XVI, Portugal contava com aproximadamente 1 milhão de habitantes. O país, que não era um dos maiores da Europa em população, crescia cada dia mais em suas navegações pelo mundo e se destacava em um quesito inusitado: a enorme quantidade de espiões europeus que rondavam as ruas de Lisboa e o enorme secretismo com que os portugueses desenvolviam as suas técnicas navais. No vídeo de hoje, falaremos sobre a espionagem em Portugal e os reflexos disso nas navegações portuguesas. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve para não perder os novos vídeos por aqui. Portugal foi um país pioneiro. Sendo o primeiro Estado moderno europeu, o país em plena Idade Média deu passos gigantescos na direção dos mares, com o aprimoramento constante de suas técnicas navais. Figuras da história de Portugal, como o Infante Dom Henrique, e o desenvolvimento e aprimoramento constante de técnicas de navegação por meio da Escola de Sagres, faziam com que Portugal avançasse cada dia mais as suas técnicas navais, estando anos-luz à frente de qualquer outro país no mundo. Além disso, Portugal também desenvolvia seus próprios instrumentos de navegação. O nônio, por exemplo, desenvolvido pelo matemático português Pedro Nunes, permitia desenvolver medições de grau com um rigor impressionante, podendo assim planear a navegação por dezenas de quilômetros. Por meio desse instrumento, em um navio balançando, os portugueses conseguiam medir não só os graus no astrolábio, mas também os minutos, e assim se basear no melhor caminho pelo mar, servindo também com fins militares. No entanto, tudo isso chamava muita atenção das potências europeias. Todos observavam com espanto como os portugueses conseguiam fazer tantos feitos impressionantes. Os lusitanos navegavam nas condições mais extremas, dificilmente se perdiam, sempre se guiando pelas estrelas, e conseguiam feitos incríveis com seus navios, como desenvolver técnicas de como navegar contra a corrente e até mesmo contra o vento, utilizando apenas velas. Esses eram feitos impressionantes na época. Enquanto as demais marinhas da Europa ainda estavam estacionárias, muitas vezes dependendo do bom tempo e ainda engatinhando nas técnicas navais, os portugueses já estavam no Oceano Índico e Pacífico, conquistando importantes cidades como Malaca e estabelecendo o sistema cartaz, onde todos os navios, fossem indianos, africanos, árabes, otomanos, o que fosse, só poderiam navegar e comerciar naquele oceano com o salvo-conduto emitido pelos portugueses do outro lado do mundo. Diante disso, muitos emissários estrangeiros eram mandados para Lisboa. O interesse deles era, acima de tudo, extrair o que pudessem de informações sobre os sistemas portugueses de navegação, sobre mapas e técnicas de construção naval. Mas os portugueses tinham a técnica de contra-espionagem que retardava muito as tentativas de conseguir alguma informação: a oralidade. De fato, qualquer conhecimento português, seja de suas técnicas construtivas, seja de seus métodos de navegação, eram todos orais. Isso porque a documentação desses métodos poderia acabar facilmente caindo nas mãos de um reino inimigo, que poderia depois utilizar tudo isso contra o reino português. Não era muito difícil que um emissário de Castela ou da Holanda, por exemplo, roubasse um manual de construção naval e, fazendo uma engenharia reversa, criasse caravelas ou galeões que competissem em qualidade com as portuguesas, ou que acabasse mesmo as enfrentando em campo de batalha. Desse modo, para evitar essa situação, o conhecimento naval português era transmitido oralmente, como uma forma de autopreservação. Basicamente, não há documentação sobre como era o interior de uma caravela, sobre como se cortavam as enormes toras de madeira do tamanho exato, ou sobre como funcionava a dinâmica do interior de um navio. Sequer se sabe hoje em dia sobre o sistema de calafetagem da época, no qual as toras ficavam de uma forma perfeitamente alocadas para não terem filtrações no alto mar. Os estaleiros simplesmente tinham suas técnicas secretas
que eram passadas de geração em geração de forma oral e prática, e quase nunca documentada, para não cair em mãos estrangeiras. Era literalmente um segredo de Estado. E isso é algo tão fascinante que, hoje em dia, sabemos mais sobre como eram construídos os navios na Roma Antiga do que como eram construídas as caravelas portuguesas que chegaram ao Cabo das Tormentas no final do século XV. Portugal, inclusive, hoje mantém um serviço arqueológico, onde extrai navios naufragados, buscando literalmente resgatar um conhecimento que se perdeu. Da mesma forma, Portugal não documentava como seus navios navegavam contra a corrente, como liam com perfeição as estrelas, ou sobre como faziam um complexo sistema no mar de localização para, aproveitando os melhores ventos em dias e horários muito específicos, contornarem a África e chegarem às Índias. Todos esses conhecimentos práticos e extremamente complexos e valiosos eram transmitidos e ensinados por marinheiros analfabetos a seus pares, que os guardava como segredo de Estado. Mas haviam coisas que Portugal não tinha como não documentar: os mapas. Portugal foi a nação responsável por mapear quase todo o mundo, com mapas de uma precisão impressionante. E todos esses mapas eram cobiçados pelos grandes reinos europeus, que visavam se aproveitar de seus dados de navegação. Sem um mapa, uma expedição poderia navegar milhares de dias sem saber se chegaria a lugar algum. Mas, com um mapa do mundo devidamente documentado, se poderia inclusive saber quais locais ainda não estavam povoados, a fim de tentar estabelecer um assentamento ali. Desse modo, Lisboa se converte em um celeiro de espiões. Italianos, franceses, espanhóis, holandeses, todos queriam tirar uma casquinha do conhecimento de navegação português. E, curiosamente, a espionagem estrangeira ajudou a preservar muito do legado português. O terremoto de Lisboa destruiu a cidade inteira no século XVIII. Um forte tremor de terra, seguido de um tsunami e um incêndio terrível, arrasou a capital portuguesa e também deu fim a vários patrimônios portugueses. Prédios luxuosos, palácios, obras de arte, livros, cancioneiros, muito da cultura portuguesa foi perdido pela terra, água e fogo, bem como muitos mapas secretos de navegação que se concentravam em Lisboa. Mas alguns mapas roubados por espiões puderam servir de base para sabermos hoje a cartografia da época. Por exemplo, o Mapa Cantino, um dos mais famosos mapas portugueses. Você já se perguntou por que o mapa português tem um nome tão estranho? Na verdade, ele foi um mapa roubado de Lisboa por um espião italiano chamado Alberto Cantino, a serviço do Duque de Ferrara, que queria ter informações sobre os mapeamentos portugueses no mundo. Assim também é o Mapa de Dieppe, que detalha com rara precisão muitas terras da Ásia, inclusive o que parece ser a costa da Austrália, e que foi contrabandeado para a França. Até mesmo o próprio Cristóvão Colombo, antes de oferecer seus serviços à coroa de Castela, rondou longos anos na corte de Lisboa e se utilizou de mapas portugueses para saber em que ponto sopravam os ventos mais fortes na costa africana, que impulsionariam suas velas para chegar às Índias. Desse modo, ao mesmo tempo que Lisboa era a capital da espionagem de toda a Europa no século XVI, essa mesma espionagem, curiosamente, serviu também para a preservação de um grande legado que foi perdido. Legado esse que Portugal tenta, até hoje, conhecer por completo. E você, conhecia essa história? Compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade.